colocar para gravar. Um fator muito importante é a luz. E a iluminação, ela é tão importante, mas tão importante que ela vai determinar se um vídeo tem uma qualidade profissional ou não. Isso é um dos fatores que a maioria das pessoas não se atenta. É porque assim, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas sabe quando você está assistindo um vídeo e ele fica cheio de granulação e está escuro e você não consegue ver as coisas direito? Isso aí provavelmente é porque a pessoa não deu muita atenção para a iluminação. Você não precisa necessariamente ter um estúdio mesmo, fotográfico, com todas essas luzes. Eu vou mostrar para vocês que tem como fazer isso aqui, fazer isso em casa mesmo, caseiro. Só que uma vez que você se atentar à luz, você já vai conseguir mostrar maior profissionalismo ali durante a sua apresentação ou durante a mostragem do seu conteúdo. Bom, no caso, duas coisas são importantes aqui. Uma que mais iluminação vai ajudar justamente a você ter uma qualidade de imagem melhor, e aqui a gente vai se focar realmente na questão da qualidade da imagem. E uma outra coisa que é a questão da suavização da luz. Por quê? Aqui eu tenho duas imagens, uma sem softbox e uma com softbox. Repara para você ver como é que ele fica sem o softbox, que ele fica com uma sombra muito mais dura, tá vendo? E essa sombra mais dura, ela deixa a imagem um pouco mais seca, um pouco mais chapada. Isso não fica tão legal em vídeo. Não que você não possa fazer isso. Só que com um detalhe simples você consegue resolver essa questão, eu vou estar mostrando daqui a pouco. E aí, uma vez que você utiliza a softbox, você já consegue dar uma suavizada aqui nas sombras, e isso já começa a dar aquele aspecto profissional que a gente está prometendo aqui nessa apresentação. E uma das formas mais interessantes de você conseguir atingir isso é através da chamada softbox. Alguém que conhece softbox? Porque eu não estou conseguindo ver as webcams que estivesse como eu ver, mas enfim. A softbox, ela é justamente esses pontos de luz aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês que eu tenho um aqui, e não é um profissional, porque uma softbox dessa custa mais ou menos R$200, mas eu gastei R$35 para fazer a que eu tenho aqui em casa. Na verdade, eu fiz duas. Se vocês estiverem vendo a minha webcam, aqui em cima, aqui ó, à direita, não sei se vocês vão estar vendo, tem uma caixa gigante, enorme. Aquela caixa é uma das softbox que eu fiz. Beleza. Ah, e detalhe, caso você não tenha condições de criar pontos de luz lá dentro do lugar onde você for gravar os seus vídeos, eu vou falar mais sobre isso também, você pode utilizar a luz do sol, que é uma luz gratuita e abundante na maior parte dos dias, né? Você só tem que se atentar, lógico, ao horário, porque a luz solar ela tem que estar bem abundante para você conseguir uma qualidade de luz. Vocês vão entender por que isso é tão importante, beleza? Alguma dúvida até aqui? Não deu para ver não, viu, Robson? Não deu para ver a softbox? Softbox. Não, mas eu vou mostrar Não. outro aqui. Aquele lá é só para dizer, entendeu? Ah, beleza. Depois você mostra. Beleza. Mas eu tenho uma outra aqui. Vamos ver se vai mostrar, né? Opa, por que não foi? Travou aqui. Então, pessoal, o que acontece? A primeira sugestão que eu vou dar para vocês é fazer uma softbox caseira, caso vocês não queiram necessariamente pagar para comprar uma dessas aqui. Por quê? Uma caixa dessas aqui custa mais ou menos R$250. Vamos supor que você só está fazendo isso aqui para poder, sei lá, começar alguma coisa, e seu orçamento está mais apertado, e você está demandando o seu dinheiro, o seu esforço em outras coisas. Então, uma forma de resolver isso é você fazer DIY. DIY é justamente isso, faça você mesmo, né? E o softbox caseiro é super simples. Esse vídeo aqui ele vai estar disponível na apresentação. Eu vou estar deixando essa apresentação disponível lá no grupo, tá bom? Deixa eu só tirar aqui do meu celular. E aí, não sei se vocês vão estar vendo, mas caso vocês estejam vendo, vocês me avisam. Ó, vocês estão conseguindo ver aí? Tô vendo alguma coisa aí. Sim. Isso aqui é uma softbox caseira que eu fiz. Eu vou inclusive ligar ela aqui. Acho que é até interessante realmente eu ligar. Eu vou ligar ela aqui rapidamente. Só um instante. Que legal. É que sua iluminação não tá muito boa, não. Sua softbox tem que ligar isso aí. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ah, bacana. Pois é, isso aqui é bem gambiarrão mesmo, tá, gente? É porque, na verdade, isso aqui eu tinha colocado um papel manteiga que é pra dar aquela suavizada que eu falei. Essa suavizada aqui, ó. Tá vendo? E aí eu coloquei isso aqui, era só pra quebrar um galho mesmo, que é como eu tava precisando. E aí, no caso, pra fazer isso aqui é bem simples. É uma caixa, vocês vão utilizar... Robson, me tira uma dúvida aqui.
Essa softbox, ela é parecida com aquelas ring light que eles vendem? Ou não, é muito superior? No caso, é porque assim, o ring light ele é mais voltado para quem vai gravar com o celular, vai gravar mais selfie, vai fazer uma coisa mais próxima. Você tá com o seu celular aqui, ó. Aí a ring light ele fica mais perto aqui e ele ilumina bem também, mas ele vai iluminar mais rosto, ele vai dar mais detalhes. Por isso que quem geralmente trabalha com maquiagem, alguma coisa do tipo, geralmente utiliza o ring light. Ele é bom, é uma luz muito boa, só que ele é um pouco mais caro também. Enquanto Entendi. a softbox, o interesse é iluminar ambiente. Porque igual eu tô falando aqui, foi bom você ter perguntado isso, porque a ideia é você deixar o ambiente o mais iluminado possível, que quanto mais iluminado ele tiver, melhor vai ser a qualidade de imagem e mais visível vai ficar o seu vídeo, entendeu? Entendi. Ah, bacana. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, beleza? Ninguém perguntou, então vamos continuar. Entendido, então, a questão da luz, né? É porque a luz, vamos dizer assim, que é o fator mais alto, mais externo. Se você não tiver a luz, na pior das hipóteses, não tem problema. Só que agora que a gente vai começar a entrar numa necessidade cada vez maior em termos de qualidade, que é a questão da câmera. Se todo mundo tiver com o celular, por favor, peguem o celular de vocês e abram a câmera do celular de vocês. Só para a gente poder fazer um teste aqui, beleza? Então, vamos abrir nossa câmera do celular. Esse tipo de encontro presencialmente ia ser mais interessante. Porque aí daria pra gente poder fazer os testes. Tá. Como é que é? Não entendi. Pode ter gente também que tá vendo Pelo celular, né? Não, mas se for o caso, pode olhar depois também, não tem problema. Só que aí, pessoal, vocês podem perceber, se vocês colocarem a câmera no modo selfie, só para dar o exemplo. Aí como é que eu vou mostrar para vocês? Porque se vocês fizerem e inclinarem o celular assim para baixo, vocês vão perceber que o rosto de vocês ele dá uma certa distorcida embaixo, certo? Da mesma forma, se você inclinar o seu celular assim, ó, você vai perceber que a sua testa fica grande. Aí todo mundo vai falar, meu Deus, que pessoa testuda, né? Não é isso não. Testuda ou nariguda, mas é sério. Tem estudos que dizem que as pessoas elas têm problemas de autoestima na hora de tirar selfie porque os celulares têm isso. Mas sabe o que acontece na verdade? Isso aqui a gente chama de angulação, de aberração de lente. A aberração de lente ela causa justamente essa disformidade nas extremidades. Por isso que você percebe que a câmera frontal ela pega mais elementos, então ela é mais aberta, por assim dizer, enquanto que no meio ela é um pouco mais objetiva, que a gente fala. Vocês já viram aquelas câmeras olho de peixe? Ou então aquelas câmeras GoPro? Sim. GoPro. Isso, já perceberam Sim. como é que ela é bem mais arredondada em volta? Como é que em volta ela dá uma arredondação bem grande, assim, uma inclinação bem forte? Verdade. É porque a aberração da lente dela é muito grande. E qual que é o interesse por trás disso? Se vocês forem filmar o vídeo, logicamente, que é filmar com o celular deitado, né? O celular na posição vertical e filmado em Full HD, eu vou falar mais sobre isso também. Mas principalmente, você precisa dar uma certa distância para não ficar tão próximo e não causar essa aberração. Porque se vocês forem reparar aqui, por exemplo, essa pessoa aqui ela está tirando uma selfie. Vocês reparam como é que ele fica com o rosto meio... Aqui a imagem até nem dá tanto para entender, não. Mas quando você filma dessa forma, ou você filma muito inclinado assim, ou muito inclinado assim, você distorce, porque as bordas dessas câmeras de celular geralmente são mais distorcidas. E eu estou falando isso porque geralmente a maioria das pessoas que começa justamente com o celular. E eu vou falar mais sobre outros aspectos relacionados a isso, relacionados à câmera também. E é importante que vocês se atentem a isso porque usar a câmera 1920 por 1080, eu vou falar mais sobre isso também, e com uma certa distância. Então a gente já tem dois elementos importantes aqui na nossa produção visual, por assim dizer, que a gente tem a iluminação de qualidade para iluminar o ambiente, e tem o celular que vai estar numa certa distância, então você não vai deixar ele nem perto demais, nem longe demais, beleza? Um outro tipo de câmera muito, muito interessante também, que no caso eu investi justamente porque eu queria trabalhar com isso, mas não é necessariamente fundamental, por assim dizer, é uma câmera DSLR, que ela vai fazer justamente o papel de ter uma imagem de realmente muito mais qualidade. Eu escolhi essa daqui porque eu consigo me filmar, porque ela tem essa telinha que gira, tá vendo? E aí eu consigo uma imagem mais profissional, mas isso aqui não é necessariamente obrigatório. Se você não tiver uma câmera DSLR, não tem problema
você pode estar começando com o seu celular, mas com essa atenção de deixar um pouco mais longe para você captar ali o seu rosto da maneira como ele é, para ele não ficar distorcido, não parecer que sua cara é, sei lá, uma melancia. E aí tem celulares que têm câmeras melhores. O iPhone é conhecido por ter uma câmera melhor e realmente ele tem uma câmera melhor por dois motivos. Primeiro que ele tem um sensor melhor, um sensor de maior qualidade. E segundo que ele não tem aberração na lente. Então é uma lente praticamente 100% objetiva. Então se você tirar uma foto de uma pessoa, você vai perceber que é a pessoa do jeito que ela é. Ela não fica distorcida, torta para um lado nem torta para o outro, entendeu? Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo, Robson. Bacana. Celular Xiaomi e Samsung aqui. Ô, Robson. Oi, Robson, tem uma dúvida. pode perguntar. Eu consigo fazer vídeos com meu Samsung, meu mísero Samsung? Qual que é você sabe o modelo? Eita, João, peraí. Não, você não Pra sabe o você ver, eu modelo. tô tão leigo que nem o modelo eu tô sabendo. É porque no caso, Paulo, o que acontece? Por que a gente falou sobre iluminação antes? Porque assim, por exemplo, se a sua câmera for bem fraca nesse sentido, eu vou falar mais sobre resolução de câmera no próximo slide. Se a resolução da sua câmera for baixo, você vai se focar na iluminação. Então você vai ter uma iluminação realmente poderosa. Se você conseguir 2 pontos de iluminação forte, com softbox caseiras mesmo, você já vai conseguir uma qualidade de imagem melhor. Porque o que acontece é que se você utiliza uma câmera muito ruim, ela vai dar muita granulação. Então, na tentativa de fazer um vídeo realmente profissional, você não vai atingir esse resultado, entendeu? Você vai fazer um vídeo ali que vai ficar meio capenga, por assim dizer. Vai ficar uma coisa porca, mal feita. Não vai passar realmente credibilidade, entendeu? Então, uma coisa meio que compensa a outra. Quanto melhor a iluminação, quanto pior a câmera, melhor tem que ser a sua iluminação. Mas quanto melhor os dois, melhor ainda, tá? Quanto mais próximo de 100% os dois, melhor. Beleza? Bacana. Beleza, show. Joia. Ah, só um detalhe aqui que eu esqueci de falar, é que se você não souber como configurar a sua câmera, é YouTube, ok? Como configurar tal câmera para filmar? Ah, qual que é o meu modelo? Meu modelo é o Galaxy XYZ4. Então aí eu vou lá no YouTube, como configurar Galaxy XYZ4 para gravar vídeos de qualidade. Beleza? Sempre YouTube, sempre que vocês tiverem alguma dúvida com relação à questão de configuração, sempre vai ter algum vídeo falando na internet, porque pode ter certeza que alguém vai precisar e alguém vai fazer alguma coisa sobre. Equipamentos. Como eu estou falando com vocês, a gente tem a câmera. Você pode também utilizar uma DSLR. E um outro fator muito importante, que é um tripé. Vou pegar o meu tripé aqui para vocês verem. No caso, esse tripé aqui, ó, ele é vendido lá na China. Vocês estão conseguindo ver aí, gente, o tripé? Deixa eu diminuir aqui. Sim. Pois é. Esse é um tripé simples. E qual que é o objetivo por trás do tripé? Vamos só supor que você está assistindo um vídeo na internet, certo? E vamos supor que o vídeo fica tremendo toda hora. A pessoa está falando e o vídeo está lá. Parecendo que a pessoa está com Alzheimer. Não é legal, né, gente? Ninguém gosta, ninguém vai querer assistir. O objetivo do tripé, primeiramente, é você ter um equipamento que vai fazer com que a sua câmera fique fixa num lugar só. Se você não conseguir um tripé grande assim, tem alguns tripés menores, tem outro menor. Eu não vou conseguir pegar ele aqui agora, eu devia ter separado, mas eu não separei. Mas a ideia é você deixar a sua câmera parada num lugar só. Tem gente que faz diferente. Por exemplo, tem gente que coloca livros. Empilha vários livros, pega, coloca a câmera, plup, vai da criatividade de cada um, ok? Se você não tiver como conseguir um tripé, você vai tentar achar outras formas de fazer com que sua câmera fique totalmente parada. Porque ela ficando parada, você já vai começar a dar mais credibilidade no seu vídeo. E pelo fato dele ficar parado, você vai ter ali como apresentar o seu conteúdo sem ficar tremendo, sem correr o risco de ficar, sabe, deixar a pessoa zonza enquanto ela estiver assistindo o seu vídeo. No caso do celular, tem esse equipamentozinho, por assim dizer, que ele funciona no tripé da mesma forma, tá? Porque a câmera ela encaixa aqui. E esse aqui, ó, você compra o tripé que ele vem com essa partezinha assim para você colocar aqui na sua câmera, no seu celular, que aí você consegue encaixar ele para ele ficar paradinho e tal, sem ficar tremendo. Beleza?
Bacana, estamos fluindo bem. Gente, vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Se tiverem dúvida, pode perguntar, ok? Não fiquem acanhados. Tranquilo, Robson. Beleza. Resolução da câmera. Eu queria que vocês pegassem o celular de vocês, o meu celular desligou aqui. Se vocês puderem usar o celular de vocês, quem tiver com essa possibilidade, eu gostaria que vocês fossem na configuração da câmera de vocês e vissem as opções de filmagem. Você vai geralmente encontrar a filmagem 1280 por 720, 1920 por 1080 e 3840 por 2160, que seria o Ultra HD. Vou explicar rapidamente como que seria cada um desses, mas basicamente é assim. Esse SD aqui, vocês lembram daquela televisão de tubo pequenininha, que tinha uma telinha meio quadradinha, assim, bem antiga? Pois é, era esse formato aqui que tinha justamente essas configurações um pouco menores aqui, tá vendo? O formato HD, ele já começa a melhorar um pouco, mas o vídeo ele ainda fica com uma qualidade inferior porque são menos pixels que você vai estar utilizando durante a sua filmagem. Inclusive, você pode perceber que ele é bem menor, ele é bem pequeno mesmo aqui. Essa qualidade de imagem aqui, ela não é suficiente para você atender a demanda de hoje em dia que exige vídeos em Full HD. Sem contar que se o seu interesse é fazer vídeos para poder colocar, por exemplo, no YouTube, esse tamanho de imagem aqui, ele não é tão bem ranqueado quanto um vídeo em Full HD, que você tem uma qualidade de imagem maior e você tem uma abertura maior também. E aí tem um detalhe, você tem os vídeos em HD, Full HD e Ultra HD. Só que a questão do Ultra HD é que ele produz imagens muito grandes, ficam imagens simplesmente imensas. E editar vídeo em Ultra HD é praticamente impossível. Alguém chegou a abrir o celular aí para a gente poder comentar sobre? Eu abri o meu aqui. Robson, Oi? eu abri o meu aqui e apareceu o Ultra HD e apareceu o Ultra HD 60 FPS. O que é isso? Bom, seria assim. No caso do Ultra HD, para algumas pessoas aparece como 4K, beleza, gente? Por conta desse valor aqui, ó. O meu aparece 4K a 30 FPS. 30 FPS. Eu vou falar sobre FPS. Eu não coloquei isso, eu devia ter colocado. Boa pergunta, Diego. Muito boa pergunta, inclusive. É porque, por exemplo, o FPS seria frames por segundo. Quantos frames por segundo o seu celular vai gravar? Não sei se vocês já viram, mas tem algumas televisões maiores que os personagens eles se movimentam de maneira estranha. Vocês já viram? São umas televisões maiores que elas rodam em 60 FPS. Vocês já viram esse tipo de televisão? Alguém que já viu? Parece que as pessoas se mexem de um jeito meio esquisito. Alguém já viu isso? Não. Não, é só entendendo mesmo, porque explicar assim é difícil. Eu devia ter trazido um vídeo, umas perguntas foi muito boa, eu não coloquei isso, cara. Mas é assim, ó, por exemplo, a televisão que a gente utiliza normal, a televisão que a gente assiste, tal, Globo, SBT, ela é em 24 frames por segundo, 24 FPS. Esses 24 FPS significa a quantidade de vezes que uma imagem aparece ao longo da sua gravação. Então, geralmente a gente grava em 30 FPS, mas quando você grava em 30 FPS, ela simula melhor como funciona o nosso olho. Que assim, por exemplo, tá aqui a minha mão, se eu passar a minha mão aqui, ó, vocês vão meio que perceber que a minha mão ela dá meio que um borrão na frente da gente. O que o 60 FPS faz, que ele é o dobro disso, é fazer com que minha mão se movimente, mas não vai ter borrão nenhum. E é por isso que os nossos olhos acham tão esquisito essa imagem. Então eu não recomendo vocês gravarem em 60 FPS, porque vocês só vão ter imagens maiores e elas não vão necessariamente influenciar na qualidade. Tem youtubers que trabalham só com 60 FPS, tem pessoas que gravam jogos, sabe, jogo de videogame, gamers que gravam lives para poder passar no YouTube, que os jogos rodam em 60 FPS, que você vê absolutamente todos os detalhes sem borrões. E é basicamente esse o objetivo, não é uma coisa que vá diferenciar ou trazer um ganho de qualidade muito diferente, não, entendeu? Então eu recomendo que vocês gravem sempre em 30 FPS e em Full HD, 1920 por 1080p, que aí você vai ter uma imagem de extrema qualidade, ao mesmo tempo em que você vai ter uma qualidade de frames por segundo ok. Eu fiquei com um pouco de dúvida, posso perguntar? Claro. Eu abri aqui o meu, aí ele tem a opção de 720 com 30 FPS e 1080 com 30 FPS ou 60 FPS. Sim. E também tem o 4K
de 30 FPS. E aí embaixo ele até escreveu que 1 minuto de vídeo vai ocupar tanto de memória e tudo mais. Eu só fiquei em dúvida, por exemplo, faz alguma diferença? Vamos supor, se eu for gravar Facebook, seria melhor talvez colocar um 1080, se for um YouTube, que talvez a exibição é maior, colocar um 4K, faz algum sentido isso? Bom, no caso, se você for gravar em 4K, eu não recomendo, porque para você conseguir editar um vídeo em 4K, ele é muito pesado. Fica um vídeo muito grande, muito extenso, pesado, não roda, trava. Para você realmente conseguir editar bem em 4K, você vai ter que ter uma máquina muito potente, entendeu? E sem contar que o 4K, beleza que ele é interessante, mas isso é para uma pessoa que já está num nível profissional um pouco maior, é uma pessoa que tem o quê? Tem realmente uma agência, que tem uma empresa mesmo, e ela não está com interesse de fazer isso de maneira tão home office, tão caseira, que é como a gente está pretendendo aqui. Então, eu acredito que você filmar sempre em 1080 por 1920 ainda é mais interessante do que você, por exemplo, tentar filmar em 4K, e é mais interessante do que você filmar em HD, porque só o HD ele vai ter uma qualidade de imagem inferior, porque ela vai ser realmente menor. Ela vai dar mais pixelação, entendeu? E sempre no 30 FPS. Sempre no 30 FPS. Pode gravar também no 60 FPS para você fazer o teste, depois grava para você ver como é que é diferente, que a imagem ela fica mais... Ela não é uma imagem orgânica, por assim dizer, sabe? Ela é uma imagem meio... Eu não consigo explicar com palavras, você tem que ver pra você entender. Eu devia ter trazido um vídeo falando sobre isso, eu não pensei nessa questão. Acho que deve ter alguma coisa a ver com a estabilização, talvez, que fica mais difícil, né? Você fala estabilização de imagem? Ou não faz sentido. Não, na verdade tem a ver mais com borrão. Porque, por exemplo, quando você faz uma imagem onde minha mão tá passando, ela dá uns borrões. O nosso olho, ele reconhece esse borrão. Ele é orgânico pra gente, porque, entendeu? O 60 FPS não, é como se fosse uma coisa que simplesmente parece que ela não tem os frames, a gente chama de frames intermediários, né? Ele Entendi. entendeu? Bacana. Tá, vou procurar um vídeo aqui depois. Obrigada. De nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Depois você pode compartilhar também, Rob, se você achar um vídeo interessante sobre isso aí, você manda pra gente. Sobre 60 sim, claro. Vamos lá. Um outro fator muito importante que vai determinar os homens dos meninos, as meninas das mulheres, que é a questão do enquadramento. É muito engraçado porque eu percebo que quando, por exemplo, vocês vão participar das lives, a maneira como vocês se enquadram, na verdade não é que a gente tenha essa obrigação, claro, né? Mas se a gente for fazer realmente um vídeo profissional, se a gente for realmente querer dar um passo adiante, a gente vai ter que se preocupar com a questão do enquadramento. Enquadramento nada mais é do que a maneira como você vai fazer com que a sua imagem apareça dentro ali do quadro. A maneira como a sua imagem vai ficar disposta dentro do seu vídeo. Então, existem pessoas que, por exemplo, vamos só dar esse exemplo aqui. Esse cara, ele tá nesse primeiro quadro aqui, nessa primeira imagem, que tá errado, ele tá muito embaixo. Então, você tem todo um espaço em cima muito grande que ele não está sendo preenchido. E, querendo ou não, isso causa um certo incômodo na pessoa que está assistindo. A pessoa não vai saber o motivo exatamente, se ela não souber exatamente como é que funciona a questão do enquadramento. E aí tem esse vídeo aqui que ele vai estar disponível na apresentação, que eu vou deixar no grupo, beleza? Para vocês. Que aí depois vocês vão ver que o cara ele dá as dicas de todos os enquadramentos possíveis para vocês fazerem esses testes. E aí você já vai somar todas essas questões que eu falei com relação à qualidade da câmera e da luz para poder ter um enquadramento bacana. E aí o enquadramento ele se dá tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então você pode perceber aqui que o cara está errado porque tem muita coisa em cima, e aqui ele está errado porque simplesmente não tem nada. Então está cortando um pedaço da cabeça dele, e ele está mal colocado. Não sei se já aconteceu com vocês, mas sabe quando vocês saem com seus amigos, que vocês falam assim, gente, vamos tirar uma foto? Vamos. Aí a pessoa tira uma foto e tira uma foto nesse estilo? Não incomoda? Não fica uma coisa, poxa, tá feio. Porque é basicamente isso. Então, para você ter um enquadramento legal, você vai, né? Tipo assim, beleza, eu não consegui o tripé, então vou colocar os livros, vou colocar caderno, vou colocar, enfim. E aí, a altura que essa câmera vai ficar, ela tem que estar mostrando o seu rosto com clareza, o seu objeto de interesse com clareza, que a gente chama de motivo, né? O motivo ali do seu vídeo, sem que você tenha espaço em cima demais, ou sem que falte espaço, sem que sem que o motivo fique muito, sabe?
muito sufocado ali. Então isso é muito importante. Sem contar que você pode centralizar a imagem ou você pode utilizar também a regra dos terços, que esse cara fala aqui nesse vídeo muito interessante, recomendo muito. Beleza? Agora que a gente vai chegar provavelmente no objeto de interesse de muitos aqui, que é assim, né? Quando a gente vai produzir o vídeo, a gente já faz ele pensando, bom, se eu vou querer prospectar cliente, então eu vou querer fazer o vídeo para colocar no YouTube, para ir colocando lá, para alimentando o lead, para poder, né, ir prospectando outras pessoas, para que mais pessoas conheçam do meu negócio, e também para o Instagram principalmente. Então o que acontece? Quando você tem YouTube e Instagram, você também tem Facebook, só que eu não coloquei Facebook aqui porque nesse link aqui, que vai estar lá na apresentação, é só vocês clicarem, que ele vai levar para vocês para um artigo gigante mostrando exatamente quais são os formatos de vídeo ideais para cada uma das plataformas, incluindo Facebook Ads, YouTube Ads, LinkedIn, Twitter, todas essas redes sociais, que você... Quais são os tipos de vídeo que melhor se encaixam ali, que melhor funcionam? Na verdade, isso aqui não tem tanto segredo. Você pode, por exemplo, fazer o vídeo naquele formato que eu falei, 1920 por 1080p, para você colocar no YouTube, e aí você faz o recorte dele, ou você só coloca ele lá no seu Instagram, porque você consegue replicar o mesmo vídeo para várias plataformas, se essa for a sua necessidade. Exceto se você estiver fazendo exatamente para os stories. Por quê? Os stories, se vocês forem reparar, o celular está em pé. Então, se na hora de eu gravar o vídeo para o YouTube, o meu celular ele tem que estar assim, então para o Story ele tem que estar assim. E é basicamente essa a diferença. Que você vai trocar, você vai inverter o 1920 por 1080 para 1080 por 1920. Razão de aspecto, né, que eles falam, é aspecto ratio, 9 por 16, mas isso aqui são dados técnicos, não importa tanto. O que importa é saber que a resolução é importante, essa resolução aqui ela é fundamental, e também o formato do vídeo, que é o formato de saída. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, quando eu for mostrar para vocês a questão da apresentação lá, como é que vai ser. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso aqui, gente? Ninguém se manifestou? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Não. Beleza. Tá ok. E aí que vem agora o pulo do gato. Por quê? Quando a gente fala em produção audiovisual, o que vem primeiro? Olha que coincidência, hein? Áudio. Por quê? Porque o áudio ele é sim mais importante que o vídeo. Querendo ou não, o áudio ele é o que vai determinar se o seu vídeo presta ou se não presta. Porque assim, o seu conteúdo é rei, vou falar sobre isso daqui a pouco, claro. Mas o áudio ele vai estar sempre em cima, porque vamos supor que a pessoa quer colocar o seu vídeo para rodar, ela só quer informação, ela vai colocar o seu vídeo e vai fazer outra coisa. Se esse áudio não tiver com uma qualidade realmente alta, a pessoa não vai parar para te ouvir. Ela não vai parar para prestar atenção no que você tem a dizer, indiferente ao conteúdo. Então, áudio é primordial. E o que eu vou fazer aqui é dar algumas dicas para vocês conseguirem fazer com que o áudio seja de maior qualidade possível. Então a gente já tem a Lightbox, já tem a câmera, já entendemos tudo aqui, já estamos 100% alinhados. Opa, meus vídeos estão legais. Mas aí você vai falar, o áudio sai metalizado, você fala, o seu áudio está muito baixo. Ou então, não sei se vocês já viram um vídeo de tutorial que tem uma intro super estourada, um áudio super estourado, não sei se alguém já passou por isso. E aí depois o cara começa a falar baixo, você tem que ficar assim, o que esse cara tá falando, eu não tô ouvindo nada. Porque ele não pensou nessa questão do áudio, que é importante. Se eu estiver assistindo um vídeo, e esse vídeo começa com uma intro alta, e depois ele cai, e a pessoa começa a falar muito baixo, eu saio na hora. Eu não tenho paciência. Se eu estiver tentando ouvir um áudio, e o áudio estiver com muito ruído, estalo, tac, 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 eu não dou ideia, eu não continuo assistindo. Não sei se vocês são assim, mas eu sou uma pessoa muito auditiva, eu sou muito audiovisual. Eu sou muito auditivo, então por esse motivo, áudio para mim é ainda mais importante do que ele já é, de fato, beleza? Então coisas que a gente precisa se atentar é a ecos de ambiente, eu vou falar para vocês como que vocês vão evitar isso, se o ambiente for muito aberto, sem outros móveis e outras coisas.
e a baixa qualidade do áudio em si, que é aquele áudio com muito ruído e tudo mais. A gente vai conseguir corrigir isso tudo aqui hoje, ok? E problema de ganho que eu vou mostrar para vocês como é que faz lá na edição. Então, basicamente, o que a gente vai precisar? Ferramentas para áudio de qualidade. Essa aqui é uma lapela que eu comprei na China, sim, na China, made in China, que ele custou mais ou menos R$15, e aí eles enviaram para mim via AliExpress e que não sei o que mais. Só que aí você encontra uma infinidade de outras lapelas disponíveis. Ela é bem pequenininha aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí ele vem com uma almofadinha aqui que eu perdi. E o objetivo dessa lapela, basicamente, eu coloco ela aqui. Ela fica aqui no meu peito. Se vocês forem ver meus vídeos depois, vocês vão perceber que é assim como eu faço. Venho aqui com a lapela, coloco no celular e gravo meu áudio. Se vocês forem gravar direto no celular de vocês, vai ser mais fácil porque você já vai captar o seu áudio aqui, tá vendo? Ele está mais próximo da sua boca. Então, todos os barulhos externos já vão começar a se tornar menos relevantes. Tem alguns tipos de microfone que não cabe a gente se aprofundar aqui, que senão ia abrir um adentro muito grande, mas eu recomendo a vocês buscarem saber mais, se for de interesse de vocês, que existem alguns tipos de microfone que são interessantes na hora de você gravar vídeo, só que eles também são mais caros. Então, assim, como a gente está querendo mesmo fazer um trabalho mais home office, uma coisa nem tanto assim de empresa grande e tudo mais, eu acho que isso aqui em geral pode atender sim, entendeu? E caso você não queira comprar a lapela, uma outra coisa que funciona bem é o fone de ouvido, que inclusive é o que eu estou usando aqui para gravar essa nossa reunião, que eu aproveito e já ouço ela, né? Que eu deixo o fone de ouvido aqui e ele funciona da mesma forma. Então, melhor do que você simplesmente pegar e gravar com o seu celular e deixar ele lá gravando longe, que vai dar eco, vai dar ruído, vai dar muita granulação, vai ficar um áudio muito ruim, chiado, ninguém vai querer te ouvir. Isso aqui já ajuda muito. Então, é a lapela ou o fone de ouvido, beleza? Aplicativos. Tem 2 aplicativos muito bons para gravação de áudio. No caso, para quem for utilizar realmente uma DSLR. Como que eu faço? Ô, Rob, Oi? uma pergunta. Pode falar. No caso do fone e tal, esses, por exemplo, que a gente pode usar aqueles com Bluetooth, você acha que atrapalha alguma coisa? Olha, Breno, eu não recomendo porque pode dar lag. Ele não só pode dar lag, como também, se o fone tiver Bluetooth, você tem que ficar atento se ele está realmente gravando. Porque, por exemplo, eu tenho um fone aqui que ele é Bluetooth, que é esse aqui, ó. Ele é realmente Bluetooth e ele tem microfone. Só que eu, por exemplo, nunca consegui gravar. Se você conseguir gravar e perceber que não vai dar lag, beleza, você pode fazer o teste. Só que eu tenho receio de começar a dar lag, e o que acontece é que no meio do vídeo você vai perceber que você fala uma coisa, aí sua voz ela dessinca. E quando sua voz dessinca, fica difícil você encontrar o ponto para acertar ali onde que é o momento que começa um e termina o outro. Você já fez esse teste? Não, eu já percebi que às vezes realmente dá um lag mesmo. É um risco, né, que pode acontecer. Que pode acontecer. É porque, por exemplo, a gente tem essa questão de tecnologia e tecnologia sem fio, mas eu ainda acho que o fio ele tem essa vantagem de ser uma conexão mais rápida, né? O fio ele não tem esses errinhos. A Luísa falou aí que tá. A Luísa acabou de mandar aí que tá com trauma. Verdade. Ô, Robson. Oi. Você depois compartilha qual foi o site que você comprou esse lapela? Quanto que foi o valor? Foi R$15 que você disse? Bom, foi R$15 no ano em que eu comprei. Eu comprei em 2018. É porque, né, o dólar aumentou muito, mas deve estar coisa de R$20. Isso aqui é muito fácil, entendeu? E é bem tranquilo. Mas assim, se caso vocês tiverem, vocês podem testar com o fone, às vezes o fone atende, porque o que aconteceu recentemente é que esse celular está com um problema, e aí quando eu gravo com a lapela, ele dá um ruídozinho, ele dá uns estalos. E é uma outra coisa interessante também, foi bom você ter perguntado sobre isso, que é porque quando a gente grava com isso aqui, ó, a gente tem que ficar atento a deixar ele em um lugar em que ele não vai ficar batendo. Porque o que acontece? Não sei se vocês já viram uma gravação, por exemplo, de uma palestra, que a pessoa tá falando e tá tac, 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 dando uns estalos. Alguém já reparou isso em algum lugar, assim, que tem ouvido? Sim, sim. Isso incomoda muito e isso é resultado... Oi? Eu tenho vídeo assim também. Não entendi, Diego.
Tem vídeo gravado, vídeo desse Isso, jeito. nossa, é um saco. Eu acho um saco, eu acho um porre. É horrível. É horrível. É porque a pessoa ela fica batendo. Tac, tac, tac. É por isso que, na verdade, essa lapela ela vem com essa almofadinha. Tem, inclusive, alguns filtros também que a gente consegue usar. Agora, Que você coloca só aqui. fazer um parênteses aqui. Você falou dos fones sem fio. Cara, eu tenho um fone sem fio da JBL. Cara, o som dele é melhor do que. É impressionante a captação do microfone dele, sem brincadeira. Olha, no caso JBL é realmente bom, né, cara? Eu JBL tenho é um fone assim, não é barato, Mas não vou um fone Você já barato. usou para gravar, Diego? Assim, Já para fazer usei. alguma gravação? Já usei para gravar vídeo tocando, né? É diferente de vídeo de Isso. quem está falando. Cara, o áudio fica excepcional. Fica melhor do que o áudio captado pelo telefone. No caso, ele fica totalmente sem ruído, né? Sem ruído, sem interferência. Exatamente. Entendi. Mas Exatamente. deu delay assim? De atrasar um pouco? Não deu delay. Porque no teste que eu fiz naquele ali, ele deu uns certos delayzinhos, sim. Não foi uma coisa muito. Mas é porque realmente o seguinte. JBL é uma qualidade superior. Mas o negócio todo é o seguinte: se você estiver tentando assistir algo pela internet, por exemplo, se eu tentar participar dessa live com o fone sem fio, aí é o seguinte, só dá se for no celular. No computador ele dá delay. Ah, entendi. Pode ser que essa conversa. Então, nesse caso, vamos supor que você grave com uma DSLR, você pode fazer o teste do seguinte: você liga a sua DLR, e aí na hora de gravar você dá um clap, que a gente chama, né? Você dá uma palma, e aí você conecta esses aplicativos aqui, ó, RecForge ou ASR, que estão disponíveis na App Store e na Google Play, que aí vocês ligam, você consegue conectar as duas coisas, mas aí você faz o teste antes, porque senão você vai acabar perdendo conteúdo. É um saco você gravar o vídeo e ele não rolar. Depois você percebe Nossa. que... Então faz o teste antes, que pode ser que dê certo. Se ficar é muito bom, que é mais prático do que o fio, porque o fio também tem a limitação de tamanho, né? Esse fio aqui, por exemplo, ele tem 1,5 m, então você tem que olhar isso. Porque, por mas exemplo... tem também, tem uma coisa também muito importante, tem que ver a versão do Bluetooth do fone que você está comprando. Tem que ser a versão, se eu não me engano, 5.0, eu acho, 4.0, é a última aí. Acho que a 4.0 já atende. Porque se você comprar um fone com a versão Bluetooth 3, 2, aí sem chance. Aí fica realmente... E tem essa conversa mesmo, né? Os dois têm que estar Boa pareados. dica. Boa dica. E aí, pessoal, só voltando aqui, e aí no caso a gente tem essa questão de ruído, que ele acontece porque, por exemplo, quando você grava com uma lapela, que aí você deixa ela mais perto de você, vamos supor que você vai gravar no ambiente externo. Essas lapelas, elas não são necessariamente fones de ouvido, fones não, não são necessariamente microfones que têm uma capacidade de absorver só a sua voz. Então, eles acabam absorvendo os sons do ambiente externo, ou do ambiente ao seu redor. E o que acontece é o seguinte, vamos supor que você está numa sala. Você já reparou que quando alguém grava um vídeo numa sala muito grande, fica dando eco, fica... A pessoa fala, parece que a voz dela volta, e fica aquela voz meio... que fica reverberando, sabe? Alguém já reparou isso em algum vídeo? Eu já gravei vídeo assim que o áudio ficou totalmente disperso, com barulho do terreiro, cachorro latindo. Isso aí, no caso, fazer uns ajustes e tentar encontrar um ambiente mais silencioso, porque se a gente for realmente fechar um estúdio, fica muito caro, né? Mas eu tô falando o seguinte, eu tô falando mais sobre eco ambiente, porque quando a gente grava e tem muito eco, que você fica falando e sua voz fica voltando, incomoda muito, fica um som muito ruim, fora que dá muito ruído também. Então, uma forma de resolver isso, muito interessante, é você tentar encontrar ambientes em que você tenha muitos móveis, você tenha muitas coisas, móvel, cadeira, cama, tudo assim o que puder para poder deixar o ambiente mais cheio, por assim dizer. Ou então tentar encontrar a cortina, porque a cortina ela melhora a qualidade do áudio, porque ela vai dar meio que uma acolchoada no áudio, por assim dizer. Então ele não vai ficar dando eco. Cortinas grandes, almofadas, tecidos como... como é que chama? Veludo, esses tecidos mais grossos, assim, né, mais cheios, são interessantes para você não ter esse problema. É uma maravilha. Oi? Tapete é uma maravilha. Tapete é bom também.
No caso, quando você faz um estúdio profissional, eles colocam aquelas espumas, né? Aí a pessoa enche daquilo ali nas paredes, não sei se vocês já viram, e é essa a Sim. intenção. A intenção é você dar essa acolchoada no áudio aí, para deixar o áudio de maior qualidade. E só mais uma questão Então, importante esse é aqui. o objetivo. Oi? Como é que é, Breno? Não, eu falei, então esse é o objetivo das espumas, das coisas nos Isso. estúdios, né? É esse o objetivo, justamente porque senão ele fica um áudio muito cheio de ruído, cheio de coisa externa. E como eu falei, o áudio ele é fundamental, gente. É sempre dando muita atenção ao áudio, muita atenção mesmo. Eu vou só dar prosseguimento aqui rapidamente, que é porque na hora de fazer a gravação, se vocês puderem colocar em WAV ou MP3, é o ideal, porque dependendo do formato que vocês colocarem, pode ser que nem todo aplicativo para edição de vídeo vai fazer a leitura, beleza? Então isso aqui é só um adendo, é uma dica aí para vocês não terem problema. Beleza. Então, luz, câmera, áudio, agora ação. Vamos entrar em ação. Na hora de gravar o vídeo, não sei se vocês já repararam, mas se a pessoa fica enrolando demais, se a pessoa fica fazendo muito... Nosso amigo Marcelo falou aí sobre a questão de oratória, que foi uma coisa que eu estudei bastante, eu aprendi lá com o Rafael do Grupo Monarcas, que é um amigo nosso, do Lucas, que participava com a gente também, acabou se afastando um pouco da embaixada. Mas a oratória ela é importante, e você, quanto mais vídeos você for fazendo, quanto mais você for treinando, quanto mais você for conseguindo, melhor vai ficando tanto a questão da sua dicção, que é você conseguir falar as palavras com maior clareza, você conseguir expor aquilo que você quer dizer, sem ficar travando muito, sem ficar se embolando demais na fala, e também ficar evitando coisas como alguém já reparou como é que isso é chato? Quando a pessoa fica é um saco isso. Então, tentar ir cortando isso, claro que na edição você consegue tirar, às vezes uma vez ou outra você acaba deixando passar, não tem jeito, né? E a edição ela tá aí justamente para isso, que é para poder picotar e tirar essas partes desnecessárias. Só que a ideia é você tentar ir melhorando ao máximo a sua oratória, você começa a estudar mais, você começa a procurar sobre, você começa a assistir mais palestras, se você puder conseguir um curso mesmo para você aprender mais. Nesse caso, quem tem interesse em se aprofundar mais no assunto, beleza, gente? E aí você tem alguns fatores muito interessantes, que é, se vocês forem reparar, tanto nesse quanto nesse, você tem um enquadramento bom, você tem uma iluminação boa, né? E a pessoa está ali filmando numa distância boa, tá vendo que você consegue enxergar ela, tanto quanto o ambiente. Só que cenário não é uma coisa que eu vou me adentrar aqui não, porque não é uma coisa que vá influenciar, mudar muita coisa não. Uma parede branca com um bom conteúdo, uma boa iluminação já é suficiente. Porque o conteúdo, querendo ou não, ele ainda é rei, ele ainda é o mais importante. Então, quando você for fazer o seu conteúdo, é interessante que você tenha um roteiro bem estruturado. Na hora de expor as suas informações, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre, vamos supor, eu vou falar sobre cozinhar. Então, quais são as informações mais relevantes que eu vou ter que passar para uma pessoa que está assistindo? E o que eu vou fazer com que essa pessoa fique instigada a assistir tudo, né? Porque uma das características mais importantes na construção de roteiro, na construção de público, né, de você conseguir realmente entregar valor, é você conseguir ter essa estruturação de uma maneira clara e de extrema qualidade, ou seja, entregando o máximo de valor possível. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Só para eu saber, porque às vezes eu misturei um pouco as coisas aqui. Ninguém se manifestou, vou continuar. E aí você tem uma ideia de roteiro bem estruturado. Se vocês quiserem lá no grupo, eu posso mandar para vocês como é que funciona mais ou menos o meu roteiro. Só que basicamente, na maioria dos meus vídeos, o que eu faço mesmo são só tópicos. Eu pego, só faço, por exemplo, eu vou falar sobre, esses dias eu estava fazendo vídeo sobre Dark. O que eu tenho que falar? Eu tenho que falar disso, 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 disso. Eu só pego mesmo um bloco de notas do celular, coloco ali os tópicos, pego, vou falar sobre isso. Desenvolvo ali, próximo tópico, desenvolvo e por aí vai. Beleza? Mas sempre lembrando de fazer uma introdução. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre tal assunto hoje. Bora pro vídeo, beleza? Faz ali o seu desenvolvimento. Depois você conclui, pede a pessoa ali para poder recomendar o seu conteúdo, para poder divulgar ele, para poder mandar para mais pessoas, que aí você vai conseguindo fazer com que mais e mais pessoas vão conhecendo o seu trabalho. Beleza? Ainda mais para quem for trabalhar com YouTube e Instagram principalmente. Eu já estou falando praticamente como se eu estivesse fazendo um vídeo aqui. Acho que isso é mania.
Tá todo mundo me Verdade. ouvindo? Ah, eu achei que tava sumido, não tava ouvindo nada. Edição e pós-produção é o mais complexo. O que acontece? Eu não sei se eu vou ter como mostrar para vocês com detalhes como é que vai funcionar uma edição de vídeo aqui, mas eu vou tentar, ok? Vamos só ver qual que é o próximo tópico aqui, software de edição. Que no caso, caso você tenha interesse realmente em se tornar a pessoa que vai editar, porque você já vai ser a pessoa que vai gravar, você vai fazer o seu roteiro, você vai tirar um momento do seu dia para poder treinar. E podem ficar tranquilos que no primeiro dia vocês vão gastar 7 horas, tô brincando, mas vocês vão gastar pelo menos umas 3 horas para gravar um vídeo de 5 minutos. Pode ir por mim, vai por mim, não vai ser fácil. Até se encontrar o enquadramento certo, para você saber se a sua gravação, se o seu áudio está ficando bom, que você tem que fazer esse teste. Grava um pouquinho, fez o teste, opa, o áudio não tá bom, deixa eu testar de novo. Dá uma distanciada no celular para saber se tá com um bom enquadramento, teste na iluminação para saber se a iluminação tá boa. Tudo isso ali para você ter realmente esse processo de maior qualidade ali, um pouco mais profissional, por assim dizer, né? E se você realmente não for uma pessoa que vai ter tempo de fazer isso, se você não for conseguir fazer isso, tenta ver se você não consegue um freelancer, alguma pessoa que trabalha com isso, mesmo que seja para uma edição básica. Mas uma edição básica eu acredito que todo mundo vai conseguir, porque não é tão difícil. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma edição básica lá no programa daqui a pouco. E um fator muito importante na hora de editar seriam os softwares de edição. Você tem softwares gratuitos e softwares pagos. Se você tiver dúvida sobre como fazer tal coisa em um software de edição, você pode ver tutoriais de edição no YouTube, que vai ter 1 bilhão de vídeos lá disponível. Vocês podem ter certeza que isso lá vai ter bastante. E aí, esse software aqui, por exemplo, o DaVinci Resolve, ele é muito completo, só que ele exige uma máquina um pouco mais rebuscada, sabe? Uma máquina um pouco mais, por assim dizer, mais cara, porque não é qualquer máquina que vai rodar o DaVinci Resolve. O Lightworks eu não testei ainda, mas eu sei que ele é uma solução gratuita para quem estiver começando aí. E o Movie Maker Online ele já é uma solução um pouco mais conhecida, que a maioria das pessoas sabe como funciona, que ele é da Microsoft, então ele é um pouco mais fácil. E aí você tem os programas pagos, que são os profissionais, por exemplo, o Premiere, o Sony Vegas e o Filmora 9. O Filmora 9 ele é ele é muito fácil de usar. Assim. Se vocês tiverem o dinheiro suficiente foi ótimo, né? Se vocês quiserem desembolsar um valor para ter um software de edição básico, mas já é realmente suficiente porque ele é muito simples. Você consegue colocar transição, áudio, vídeo, tudo isso sem estresse, sem dor de cabeça. Não é difícil, realmente é bem fácil. E O Robson, ele é na faixa de quanto, Robson? Você fala o Filmora? É. Por volta aí de 149. Ah, um investimento. Mas eu acho que é anual, viu, Breno? Não, eu sei, é uma licença, né? É uma licença. Todos aqui são com base em licença, esses pagos aqui. Mas aí, cara, para começar, pode começar nos gratuitos, até começar a ter um pouco mais de experiência também, até você entender mais, né? E aí eu utilizo, por exemplo, o Premiere. Robson, Oi? eu tô fazendo algumas edições pelo celular. Aí, só para complementar, caso seja útil, tem 2 aplicativos muito bons para quem quiser editar no celular, às vezes edições mais simples. Tem o InShot, que ele é mais básico, né? Mas é muito bom, muito funcional. Sim. Ele é de graça, dependendo do efeito você paga. E um que é um pouco mais profissional é o KineMaster. Que o plano dele... Isso. Que o plano de assinatura dele é R$ 99,00 o anual. E ele é muito bom. Ele, assim, se você não comprar a versão paga, aí você já precisa usar com a marca d'água, sabe? Sim. Mas eu acho que R$ 99,00 anual é um valor muito tranquilo. Então, eu tô gostando muito dele. É interessante. Em geral, esses softwares, quando eles são assim, pagos, eles são um pouco melhores mesmo. Então, aí realmente vale a pena quando a pessoa tem esse interesse. Porque, por exemplo, eu esqueci de dizer realmente, foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu até pensei em colocar softwares para celular aqui também, mas eu fiquei meio em dúvida se seria necessário ou não, mas eu deveria ter colocado sim. Porque quando a pessoa ela não quer ou não tem a possibilidade de usar um computador para poder fazer essas edições, ela pode fazer realmente pelo celular. A única desvantagem no celular que eu acho é porque você não consegue, você não tem a mesma precisão que você tem
no computador. Você consegue editar, é a mesma coisa, basicamente. Só que, por exemplo, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu, por exemplo, tenho os dedos mais grossos. Então, enfim, vai depender de cada um, vai depender de cada necessidade, de cada possibilidade. Mas aqui, manda lá no grupo depois o nome dos softwares pra gente complementar. Beleza, eu vou mandar sim. Beleza? Eu nunca fiz no computador, não, mas para celular eu gostei muito dos dois. E eu vou acabar mandando. Manda mesmo, Luísa. Eu vou acabar mandando um também, que ele funciona mais ou menos como aquele primeiro que você falou, que ele se chama YouCut, que eu utilizo no meu celular para poder fazer edição de vídeo simples, às vezes, uma coisa mais casual, né? Isso. Bem legal mesmo. Mas esses atende vídeos da pra mesma você- forma. É a comodidade, né? A gente Não, já mas- grava no celular. E já faz, mas é interessante porque ela ter falado isso, porque se você faz o vídeo, às vezes é só corte e cola, aí fica mais fácil, né? Só cortar, colar, cortar, colar. Isso. É uma coisa mais tranquila. E às vezes tem algum efeito ou outro que você queira utilizar, às vezes uma transição, às vezes um emote, Eu alguma mesmo. coisa assim. Ano passado, eu até comentei com você, eu estava com um projeto gravando alguns vídeos, algumas coisas, e eu tive assim, uma extrema dificuldade para editar no computador, sabe? Sim. E é assim, simples, né? Igual você falou, igual o Movie Mark, mas, cara, eu tive dificuldade. E às vezes no celular eu estava tendo mais habilidade para fazer alguns cortes simples ali, uma introdução simples no celular do que os programas de computador. Vai depender da facilidade de cada um, né? Realmente tem gente que tem muita facilidade com o celular. Eu já sou péssimo com o celular. Eu sou assim, péssimo, mas péssimo pra você dizer, meu Deus, como é possível? Mas enfim, né? Mas foi interessante a dica dela, eu devia ter inclusive colocado aqui também. Que aí você teria os softwares gratuitos e pagos, porque tem essas opções também. Muito bom. Muito bom. No caso, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês agora o software de edição para vocês verem mais ou menos como é que é uma edição. Eu vou fazer de uma maneira bem rápida aqui para vocês entenderem. E aí, se vocês quiserem seguir meu novo Instagram lá, meu Instagram de design, onde eu vou estar colocando alguns vídeos, beleza? Alguns vídeos animados lá que eu faço em After Effects. Vamos tirar aqui. E aqui, até então, tem alguma dúvida com relação a esse conteúdo? Isso aqui é só para mostrar para vocês que é tudo na base da gambiarra mesmo, tá? Aqui tem luz, câmera, e aí, boa, e vai. Coloca em cima da cadeira mesmo e quebra o pau. Não tem firula, não tem frescura, não. Beleza, meu amigo. Então, sem dúvidas, todo mundo tá tranquilo, né? Bacana, meu cara. Pode Joia. prosseguir. Então, ok, gente. Então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo meu que eu gravei, só para mostrar alguns princípios básicos de animação, para vocês entenderem. Porque esse aqui é realmente um software profissional, então ele vai ter muitas funções, ele vai ter muita coisa, não tem como eu mostrar aqui para vocês, que senão a gente ficaria aqui até, sei lá, até dia 5, sem parar, sem brincadeira, que é muita coisa. Mas basicamente, uma coisa que vocês vão precisar se atentar é, beleza, gravei meu vídeo, no caso, eu gravo o áudio separado, deixa eu ver aqui de qual que é esse áudio. Áudios, eu devia ter trazido aqui. Opa. Que aí, nesse caso, eu gravo o áudio aqui separado e depois eu só sinco. Eu não sei se esse áudio, não vou fazer isso não, mas basicamente é assim. Por exemplo, esse áudio aqui, ó, eu gravei no meu celular. Então, pelo fato de eu ter gravado no celular, ele vai vir com extrema qualidade, ele vai vir com áudio sem ruído, sem interferência, sem eco, sem nada, diferentemente do áudio da câmera. Esse aqui já é o áudio da minha câmera. Para eu poder sincar, eu bato uma palma, e aí depois eu venho aqui no software mesmo de edição e consigo sincar através de Synchronize. Mas não cabe entrar nesse assunto agora. Mas basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês que quando eu gravo o vídeo, aqui ó, tá vendo? Ó, pronto, deu tapa. Olá, tudo bem? Viu? Então eu faço assim, por exemplo, eu coloco aqui o meu vídeo, não é isso? E aí bato a palma lá para poder conseguir sincar depois. E aí tem esse espaçozinho aqui. O que eu faço nada mais é, nada mais, nada menos do que vir aqui através dessa aqui que a gente chama de agulha. Venho aqui através da ferramenta corte, né, Razor Tool. Cortei. A ferramenta V, que no caso seria seleção. Selecionei, deletei. E aí, é aí que a mágica da edição começa a acontecer. Porque agora a gente já vai ter o vídeo começando exatamente onde eu quero.
Então eu faço isso ao longo do vídeo inteiro, do vídeo todo. Então aqui tem uma parte que eu vou ter uma parte em que eu paro, que eu respiro para poder ler o roteiro, para poder ler as informações que estão lá na minha lista, que eu faço às vezes à mão mesmo, eu faço pelo celular. E aí eu venho aqui, opa, cortei, Ctrl, tirei, apaguei, e aí no fim das contas... E aí, tudo bem com você? Eu sou o Robert Cronos. Perfeito, muito fácil. No caso, é basicamente isso, assim. Ainda mais para quem está começando, para quem ainda não tem realmente uma estrutura para poder editar vídeo e tudo mais, você começa dessa forma. E duas coisas importantes são, cortou, quer ver? Cortou, cortei onde eu quero, cortei onde eu não quero. Venho aqui, apaguei o que eu não quero. Robson, Oi? é mais difícil, por exemplo, você gravar tópicos de um vídeo, inserir o vídeo, tipo assim, gravei 3 vídeos aqui, aí eu quero fazer um só. É mais complicado fazer isso? Breno, eu não entendi a pergunta. Vamos supor, eu estou aqui gravando, quero gravar um conteúdo aqui. Ao invés de eu gravar tudo e depois eu cortar, né, eu gravo aqui uma parte, paro de gravar, gravo outra, paro de gravar e gravo outra. Depois juntar essas 3 partes para fazer um vídeo só. É mais complicado isso? É mais complicado. Na verdade, porque você vai ter 3 arquivos, aí você vai ter que nomear. Na verdade, vai depender de cada um. Cada um vai ter um workflow nesse sentido. Só que como que eu faço, que é interessante para mim. Eu ligo a câmera para poder filmar e aí eu deixo ela rodar tranquilamente. Então vocês vão perceber que tem momentos aqui, ó, em que eu fico parado. E aí depois, na edição, como eu sei que eu vou poder tirar isso, então eu só venho aqui e tiro. Então, para mim, é melhor que eu grave tudo direto, até porque se eu for ficar parando e voltando, toda hora eu vou ter que ir lá na câmera, aperto o botão e volta. Porque, por exemplo, quando eu fazia sozinho, eu deixava lá o celular parado, quietinho, e aí toda hora eu tinha que ficar indo ou para olhar o enquadramento, porque às vezes também saía do enquadramento, alguma coisa dava errado. E aí eu tinha que ir lá, clicar com o botão de filmar de novo, e aí volta para minha posição. E isso era desgastante, sabe? Era um pouco chato, ainda mais para mim que fazia sozinho. Se você tiver alguém para ajudar, fica mais fácil. Para quem tem alguém que possa ajudar ou que tem a condição de pagar alguém para ajudar, eu não sei. Mas para mim era meio difícil. Então eu preferia gravar tudo direto e só na edição que eu vou cortando mesmo. Entendi. Essa é a sua dúvida? Era isso mesmo. Ah, bacana. E aí, pessoal, basicamente, vocês estão tendo alguma dúvida com relação à edição aqui? Porque eu estou fazendo mesmo meio mais que por alto, assim, só para vocês entenderem como é que é o processo, basicamente. Porque 2 fatores importantes são essa questão de cortar e você ajustar, cortou aqui nas partes onde não tem nada, e a questão de transições, porque às vezes entre uma cena e outra, dependendo, você quer colocar uma transição. Então você vai ter efeitos de transição, isso aí tudo cabe mais estudo, tá? E aí vocês vão testando e treinando também. Mas deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês entenderem, que é uma transição de branco que se chama Deep to White. Deixa eu montar aqui, 20. Que ela vai fazer isso aqui, ó. Beleza, que é para você não ter um corte tão duro. Beleza. Um outro princípio interessante é que quando você tem um vídeo que é junto com outro que eu passo de um vídeo diretamente para o outro, eu geralmente pego aqui, ele está em 1920 por 1080p, ok? E o que eu vou fazer aqui é colocar em 110. O que vai acontecer é que esse corte ele não vai ficar visível. Então vai ser basicamente isso aqui que vai acontecer. Até então a gente ainda não... O corte ele tá ali. Deixa eu só tirar aqui que eu tava pegando meu nariz, não ficou bonito, né? Até então a gente ainda não... E aí a pessoa que tá vendo, ela não vai necessariamente... Claro que ela vai perceber que tem um corte, mas não fica uma coisa tão seca, tão vídeo de PC Siqueira 2010, sabe? Quando ele fazia os vídeos assim, que tava... Ele tá aqui numa posição e de repente ele já tá aqui, aí tipo, simplesmente corta, não fica uma coisa legal. E aí o que eu faço é isso para poder ter um pouco mais de dinamismo, quer ver? Ó, 115. Para você receber os nossos vídeos, essa vive antes, né? Uma coisa que na verdade... Beleza. E um outro fator interessante é que o áudio geralmente ele vem com um ganho baixo. Ganho é a forma como o seu áudio é exposto ali durante o seu vídeo. Então, se você, dependendo do software que você utilizar, tenta descobrir qual que é a configuração que você faz para poder mudar o ganho do áudio.
Audio gain, no caso, o ganho do áudio. Venho aqui e coloco, por exemplo, 12. Só supondo. Que aí o meu áudio ele vai ficar um pouco mais alto. Uma coisa que na verdade eu não entendi por que todas as pessoas morreram, se várias das estruturas continuaram de pé, mas tudo bem, é assim mesmo. Beleza. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Beleza, mano. Joia. E aí você tem a questão do ganho, que é para poder deixar o seu áudio mais alto, mais claro, mas você não pode estourar o áudio. Eu vou aumentar super o ganho aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com áudio estourado. Na verdade, eu não entendi por que todas as... Tá vendo como é que o ouvido da gente chega a dar calo de tão forte que é? E aí a gente percebe aqui também, ó, que a nossa timeline de áudio, por assim dizer, ela fica bem... As pessoas morreram? Ela fica em vermelho porque significa que o áudio está estourando, né? Que ele está muito alto, ele está alto demais. Então é ficar atento a isso, a não deixar o áudio nem estourado demais, nem baixo demais. A qualidade da sua imagem, você vai trabalhar com Lumetri, com outras coisas que infelizmente não tem como eu mostrar aqui, mas isso cabe estudo para quem realmente tiver o interesse de continuar e partir principalmente na parte da edição, que é a parte infelizmente a mais difícil, né? Diante de tudo isso aqui, mesmo que essas coisas técnicas sejam difíceis, ainda você consegue ajustando ali com um aplicativo ou outro, com uma coisa ou outra, você consegue chegar num vídeo de qualidade para você ter uma imagem que seria uma imagem onde você não tem granulação, onde você tem realmente uma iluminação mais bacana, beleza? E aí, dito isso, eu acredito que é mais isso mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Se não tiverem dúvidas, a gente pode partir para o bate-papo mesmo. Deixa eu voltar aqui. Alguém tem dúvidas? Beleza, meu cara. Acho que é isso aí. Bacana. Chegamos a mais um final aí, né? De embaixada. Hoje passamos um pouquinho. É 9h15, né? Sim. Deixa eu só abrir aqui meu vídeo que está fechado. Mas eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Pessoal, pergunta ao Robson. Alguma dica? Se tiver algo para compartilhar também. Então, dúvidas vai surgir ainda. Hoje eu não tenho muitas não, porque tem que pegar o aplicativo aí para rodar, mas eu gostei bastante. Show. Fala aí, Fael. Eu não sei se eu vou estar fugindo um pouco assim do tema, mas com relação a esses vídeos que quando são não a necessidade da pessoa, mas sim, por exemplo, gravações de vídeos no computador, diretamente no computador. O tipo de material é completamente diferente. Por exemplo, você vai gravar, no meu caso, vou gravar uma videoaula. Não há necessidade de eu estar aparecendo, por exemplo. É interessante você perguntar isso, porque eu estou fazendo justamente isso aqui agora. Eu estou gravando em um programa chamado OBS Studio, super simples. Esse programa aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Não. Deixa eu apresentar aqui, vou mostrar para vocês. Tela inteira. Aí na hora que eu arrastar aqui, vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. Esse programa aqui, ó, vocês estão vendo? Sim. Esse programa aqui, ó, que se chama OBS Studio, ele é justamente o que eu utilizo para poder gravar videoaula, para gravar vídeos onde eu explico alguma coisa, onde eu ensino alguma coisa. Que no caso, ele é um pouco mais específico, porque no caso você consegue... Vou só dar um exemplo aqui. Você consegue, né, assim... Tem muitos tutoriais na internet ensinando como é que configura. E aí, no caso, você tem aqui a captura de tela, aí você consegue colocar outras coisas, como, por exemplo, a webcam. Vou tentar colocar aqui rapidamente, para vocês verem. Adicionar dispositivo de captura de vídeo. No caso, eu não sei se vai abrir aqui meu webcam, porque, no caso, a minha webcam já está em uso por conta do Meet Google. Mas, nesse caso, quando você coloca aqui, você configura a sua câmera, você deixa ela aqui do lado, por exemplo,
E aí você pode ou não aparecer, aí vai depender, fica a seu critério, entendeu? Eu não apareço em todos os vídeos não, mas tem alguns que demandam isso, né? Mas não são todos. Bacana. Qual que é o nome, Robson, por favor? Seria OBS Studio. OBS Studio. Isso. Aí você configura lá e eu sugiro utilizar um microfone, assim, com fone, alguma coisa, pra você poder não ter problema com o ruído do celular, não, desculpa, do computador, nem o do notebook, entendeu? Perfeito. Beleza, obrigado. Nada. Beleza. Então, acho que é isso aí, meu querido. Obrigado aí, Robson, por essa bela apresentação aí, essas dúvidas tiradas.